Você vai me deixar aqui sozinho? Se quiser deixar, pode deixar. No final é só encerrar aí, não é? Encerra. Tá gravando? Fala, galera! Professor Diego aqui. Gente, eu preparei duas aulinhas. Na verdade, eu acho que essa vai ser a terceira aula que vocês vão assistir. Teve uma primeira de geometria, que foi aquele material do próprio ESAG. E aí eu fiz dois outros materiais. 20 questões de geometria, 10 de plana, 10 espacial. E 20 questões de álgebra, 10 de funções e proporções, e as outras 10 mescladas ali, sequência, probabilidade, lógica, aqueles assuntos que mais aparecem na UERJ, né? É um material bem focado para a UERJ. Tem questão da UERJ e tem questão que é modelo UERJ. Então é legal você pegar e fazer. Ah, mas eu já fiz a questão. Faz de novo, beleza? Então, começando aqui pela parte algébrica, primeira questão, ele fala aí, ó, observe o plano cartesiano, você tem algumas funções. Então, ele me deu uma função branca, que é a função exponencial, 2 elevado a x mais 1. Tem uma função constante, que é g de x igual a 8, y igual a 8. Tem uma função constante aqui que a gente não sabe o seu valor, porém, ela passa exatamente na interseção do eixo y com a exponencial. E aí ele pede o seguinte, determine a área do retângulo. A UERJ gosta muito de misturar área com função. Ela adora botar um gráfico e pedir a área abaixo do gráfico. Que se a gente fizesse por integral também ia ser bem tranquilo. Então, o que a gente precisa saber é a base e a altura desse retângulo, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser analisar esse ponto para eu descobrir essa função, né? Esse ponto é o ponto para a função onde o x vale zero, né? E se a gente coloca x valendo zero, na verdade, a gente vai ter 2 elevado a zero mais 1, ou seja, vou chamar aqui de y0, 2 elevado a zero mais 1, que é a mesma coisa que 2. Ou seja, essa função h, vamos tirar aqui o nosso interrogação, né? Colocar um 2ão aqui, o que implica, nessa altura, que está no 2 e foi até o 8, ser uma altura de 6 unidades. Aí tu, opa, professor, mandou. Segundo ponto, é analisar esse encontro aqui, ou seja, quando a função 2 elevado a x mais 1 é igual à função 8, que aí eu descubro quem? Eu descubro esse x aqui embaixo, né? Se eu descobrir esse x aqui embaixo, eu vou ter o tamanho da base do meu retângulo e acabou o problema, né? Bem tranquila essa. E só para vocês terem noção, isso é da específica, né? Mas pode aparecer em questão do exame de qualificação, bem tranquila. Então, fazendo 2 elevado a x mais 1 igual a 8, né? 8 sendo 2 ao cubo, isso nos leva que x mais 1 tem que ser igual a 3, ou seja, nosso x tem que ser igual a 2. Maneiro, professor? Então, já está save aí. Ou seja, esse pontinho aqui é o ponto 2, o que implica que essa base que vem do x igual a 0 e vai até o x igual a 2, vale 2, né? Logo, de amarelinho aqui no final, a área do nosso retângulo, 6 vezes 2, 12 UA, né? Unidade de área. Maneiro. Fatality. Simples, 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 simples. Outro assunto que a UERJ ama, são as parábolas. A UERJ gosta de uma parábola, gosta de uma função do segundo grau, ela vai cobrar uma função do segundo grau ou uma função afim. Não vou nem falar de log exponencial, isso aí é fato que vai ter alguma questão também, né? Olha o que ele fala. Você tem duas funções. Eu não botei todas as informações aqui no gráfico, ficou só faltando essa daqui, ó. Você tem uma parábola de altura máxima hzinho, outra parábola de altura máxima também hzinho. Uma dessas parábolas tem raiz T1 e 0, né? A outra tem raiz 0 e o dobro de T1. Então, elas têm a mesma altura e raízes ali com uma o dobro da outra, né? E ele dá aqui as equações dela, totalmente literais.
Um clássico da UERJ, dar uma equação literal total e pedir uma razão, né? Então ele vai pedir para a gente determinar a razão, deixa eu só ver a ordem aqui certinha, A1 dividido por A2. Então vou botar aqui no cantinho. Ele quer o líder da primeira função dividido pelo líder da segunda função, né? Então, vou botar aqui na nossa caixinha que a gente está querendo. Quando você se depara com uma questão literal, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que analisar o gráfico e falar assim, cara, o que essas duas crianças têm em comum? Primeiro, coisa que eu posso observar, o C dessa equação é zero, o C dessa equação é zero. Beleza. Primeiro ponto óbvio. As duas possuem mesma altura. Pô, e essa altura é dada pelo y do vértice, né? É o ponto máximo da parábola, nosso y do vértice. Então, já vou começar com isso, de azulzinho. Vou falar assim, olha, o y do vértice da primeira é idêntico ao y do vértice da segunda. E vamos atrás das fórmulas, né? Qual é a formulazinha do y do vértice? Menos ΔI sobre 4A1 é igual a menos ΔI sobre 4A2. É o momento que você fez, opa, tá maneiro, já tá maneiro. Venho aqui, negativo, negativo, creu, 4 e 4, creu também. Vou já colocar nesse formatozinho aqui, A1 dividido por A2, que é o que eu quero ver. Vou jogar esse A1 lá para cima e o delta aqui para baixo, né? Então a gente vai ficar com isso, olha, de amarelinho. ΔI dividido por ΔI é igual a 1 dividido por A2, né? Então, a gente já está com essa informação. Tá, quem é o delta, professor? Delta B ao quadrado menos 4AC. Só que o C vale 0 para as duas, né? Vou escrever aqui, depois eu apago. Nosso delta B ao quadrado menos 4AC. Como C vale 0, isso tudo vai morrer. Então, nosso delta é somente o B quadrado. Então, vou botar aqui. Então, essa continha aqui linda vai ficar, na verdade, olha, B1 ao quadrado dividido por B2 ao quadrado. B1 veio daqui, B2 veio daqui, é igual a 1 sobre A2. Pô, professor, matou. Agora a gente só precisa determinar qual é a relação B1, B2. Maneiro, filhos? E essa relação, com certeza, vai vir das raízes, né? Na verdade, ela vai vir de outra pessoa. Vai vir do cara que mora aqui no centro, que é o nosso x do vértice 1. E esse cara aqui, olha, x do vértice 2. Vamos lembrar um negócio. Quem é x do vértice? Menos b sobre 2a, né? Porém, o x do vértice, para o UERJ, ela gosta de outra fórmula. Ela gosta de falar assim, ó, é a soma das raízes dividido por 2. Porra, então vamos dar uma conferida aqui. Vou parar aqui, olha. Quem é o x do vértice número 1? É a soma das raízes, professor, 0 mais T1, 0 mais T1, dividido por 2, vulgo metade do T1. Quem é o x do vértice número 2? 0 mais 2T1, dividido por 2, o que vai me dar o próprio T1. Com isso, olha a outra informação que a gente está tirando aqui dessa análise, né? Só analisando os pontos importantes. X do vértice 1, T1 dividido por 2. X do vértice 2 é o próprio T1. Então, a gente está falando assim, ó, o x do vértice número 2 é 2 vezes o x do vértice número 1. Que é agora sim, olha, eu colocando aqui na fórmula, eu vou ter uma relação B1, B2, né? Então, a gente está falando o seguinte. Hoje está tudo multicolor. Então, a gente está falando o seguinte, ó, x do vértice 2 menos B2 dividido por 2A2 é igual a 2 vezes o menos B1 dividido por 2A1, né? Aí, de novo, a gente cancela aqui 2 e 2,
negative com negative. E vou colocar B1 e B2 com esse formato. B1 dividido por B2 logo, né? Então, vou jogar esse B2 para cá e esse A1 aqui para cima. Então, dessa continha linda, vamos jogar lá em cima. Ah, professor, essa questão é muito grande. Vale a pena fazer ela em prova? Só tem 8 questões de matemática. Vale a pena fazer sim. Pô, se você sabe, vale a pena, né? Óbvio, deixa por último. Organizando aqui. Joga o B1, o B2 daqui para baixo. Então, a gente vai ter que B1 dividido por B2 é exatamente igual. Ó, o B2 veio para cá. Então, esse A1 vai lá para cima. Só não posso esquecer que tem esse 2 aqui, né? Que vai junto, pro outro lado. Vou deixar ele sozinho, tá? Então, o A1 vai lá para cima. Dividido por 2A2. Pescaram? B1 está quieto aqui. B2 veio. A1 foi. Esse 2 foi para lá para baixo, hein? Foi dividindo. Agora, professor, ali está B1 quadrado, B2 quadrado. Posso levar todo mundo ao quadrado? Posso. Então, vou pegar essa parte toda aqui e vou substituir, na verdade, naquela outra conta que está falando assim, olha, B1 dividido por B2 elevado ao quadrado é o próprio A1 dividido por A2. Então, vou substituir aqui dentro. Então, vai ficar como? De branquinho. A1 dividido por 2A2 elevado ao quadrado é igual a 1 por A2. Ou seja, A1 quadrados, 4, A2 quadrados é A1 por A2. Posso cancelar aí, tio? Posso, ó, quadrado, A1, quadrado, A2. E esse 4 lindo vai lá para o outro lado, lá para cima. Ou seja, A1 dividido por A2, que foi o que sobrou dessa fração aqui, é igual a 4. Acabou a questão. Maneira. A UERJ gosta disso, dá uma coisa literal e pedir uma razão, né? Questão número 3, eu não desenhei aqui porque ela nem tem desenho. A gente também não precisa desenhar, claro, assim, ele vai descrever uma situação. Se você quiser desenhar, é sempre bom, né? O desenho é sempre bem-vindo. Vou apagar aqui nossas observações. Fazer uma divisãozinha. Questão 3. Onde estou 4. Um triângulo equilátero de perímetro P e área Azão. Então, paro. Se eu não quiser desenhar, eu não desenho, mas o cara tá falando pra gente, ó. Baby, triângulo equilátero. Perímetro P. Opa, P é igual a 3 vezes o lado. E área A, que você já sabe que é L quadrado, raiz de 3 por 4. Beleza, volto para minha leitura, perceberam? Peguei a informação, parei a leitura, anotei, continuo a leitura. Os valores de P e A variam de acordo com a medida do lado do triângulo. Nós, desconsiderando as unidades de medida, a expressão y, que é P menos A, indica o valor da diferença entre os... Beleza. Ele pede o maior valor dessa função. Então, quem é a função que ele está descrevendo para a gente? Ele está falando que existe uma função y, que é P menos A. Então, vamos escrever ela aqui. Nossa função y, então, é 3L menos L quadrado, raiz de 3 sobre 4. De novo, temos uma função onde o C é 0, né? Então, já chego aqui, opa, tio, Czão é 0. Se o Czão é 0, o delta, toda vez que eu tenho isso, já posso escrever do ladinho, o delta é simplesmente B ao quadrado, né? Tranquilo? Porque é B quadrado menos 4AC, o C é 0, sobra só B quadrado. E aí, o que ele pediu para a gente? Pediu o valor máximo dessa função. O maior valor de y. Ele não está pedindo qual é a medida do lado para que y tenha o maior valor. Está direto, questão direta. Qual é o maior valor? Qual é o maior valor? A gente está falando do y do vértice, né?
Só lembrando, essa parábola ela tem o termo líder, que é o quadrático, né? Negativo, ela é triste, que nem essas aqui. Logo, ela tem ponto máximo, não tem como ter mínimo, beleza? Então, nosso y do vértice menos delta sobre 4a, né? Maneiro, maneiro, maneiro. Substituindo os valores aí, de laranjete, vamos ter o quê? Y do vértice menos delta. O delta é só b quadrado, então é menos b quadrado, né? O b está aqui, 3, então menos 3 ao quadrado, dividido por 4 vezes o a. O a, galera, é esse negativo casando com raiz de 3 sobre 4, tá? Então, vamos ficar com menos raiz de 3 sobre 4. Aí, a mágica do cancela, cancela. Negativo de cima, negativo daqui, cancela. Toma cuidado que esse negativo não está ao quadrado, tá? Número 4 e número 4, cancela. Ficamos, então, com 3 ao quadrado, que são 9. Dividido pela raiz de 3, racionalizando, vai dar 9 raiz de 3 dividido por 3. 9 raiz de 3 dividido por 3, 3 raiz de 3. É o valor máximo que essa função pode assumir. Beleza? Então, let it be. Maneiro, maneiro, maneiro. Questão número 4. Espero que ela caiba aqui, no cantinho. Eu estou indo rápido justamente para a gente tentar fazer o maior número de questões. Galera, eu vou pular esse texto inicial, que fala sobre o corpo fica rígido quando morre, nananana. Aí ele fala, suponha que um cadáver é analisado às 5 horas da manhã do dia 28. Ele fala, temperatura do cadáver, 31 graus. Então, exercício 4, já está organizado, você não precisa organizar que nem eu estou fazendo, né? Temperatura do cadáver, 31 graus. Temperatura média do corpo humano, que ele chamou de TN, 37 graus. E a temperatura da sala, eu quebrando as coisas, 25 graus, né? Se vocês já estudaram um pouco o ínfimo de termo, vocês sabem que as coisas tendem a um equilíbrio termodinâmico, né? Tem que ter... Estão encostando, tendem a um equilíbrio. Aí ele fala, né? Imediatamente após escrever, o investigador utiliza a lei de resfriamento. Olha a lei de resfriamento, que bonita. A temperatura final de um objeto, do corpo, né, nesse caso, vai ser a temperatura que a gente espera encontrar, temperatura normal, temperatura média, menos a temperatura da sala, vezes a raiz sexta de 2, e tudo isso elevado a menos t, mais a temperatura da sala. Que bonito. Deixa eu só conferir isso na minha lista, porque eu acho que saiu de configuração, porque tinha um parênteses aí nessa formulazinha. Só um instantinho. Pelo menos na minha aqui também está isso. Deixa eu verificar aqui, galera. Rapidinho, rapidinho. Só para a gente não fazer uma questão e no meio a conta não bater. Vai, filho. Tá, falei que tinha um parênteses. Ó, corrija aí, porque quando eu fiz a lista, deu com certeza um erro de configuração aí. Então, tem um parênteses aqui nesses dois caras. É a diferença vezes isso, tá bom? Beleza. Aí, o que ele pergunta pra gente? O T é o tempo em que a pessoa está morta. Então, T é o tempo que a pessoa morreu. E ele pergunta quando que essa pessoa morreu. Então, é uma substituição direta, né? A gente vai pegar os valores indicados aqui em cima, substituir na fórmula e descobrir o T, uma exponencial. Não deu log. Isso quer dizer que, assim, irmão, é mais simples do que você está pensando, né? Então, vamos lá. Vamos substituir. Vai ficar 31 é igual a diferença de 37 menos a temperatura da sala,
Vou sumir com essa raiz. Isso aqui é 2 elevado a menos t dividido por 6. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Mais a temperatura da sala, que é 25, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, pegar esse 25 e passar para o outro lado. 31 menos o 25, são 6. Igual. 37 menos 25. 25 mais 10 são 35, mais 2, então 12. Maneiro, tá ficando bom, tá ficando bom. 12 vezes 2 elevado a menos t sobre 6. Tranquilo. Simplifico 6 com 12. O que vai me ficar? 1 é igual a 2 vezes 2 elevado a menos t, 6. Aqui você pode fazer duas coisas. Ou jogo 2 para cá ficando com o inverso, ou somos expoentes aqui. É uma escolha sua, tá? Eu vou jogar para cá. A gente vai ficar com 1 meio, que é igual a 2 elevado a menos t sobre 6. Não sei se vai ficar, dá para ver aí. Mas meio é 2 elevado a menos 1. Que é igual a 2 elevado a menos t dividido por 6, né? Aí, nesse momento que nós igualamos as bases, nós podemos fazer uma comparação direta dos seus expoentes, ou seja, menos 1 é igual a menos t dividido por 6, o que indica que o corpo está morto há, no mínimo, 6 horas. E aí ele pergunta, ó... Esse corpo, ele foi descoberto às 5 da manhã. Então, vamos botar aqui embaixo. Achado. Esse corpo foi achado às 5 horas da manhã. Só que ele está há 6 horas morto. Pô, se eu estou às 5 da manhã, estou há 6 horas morto, quer dizer que ele morreu. Que horas? Às 23 horas do dia anterior. Não sei se vai dar para ler aqui, mas está escrito isso. Pô, 6 horas do dia anterior, já dá para a gente marcar a alternativa correta, letra A, 11 horas da noite do dia 27. Tranquila, papum, só organização. Perceba que é uma fórmula, se olha assim, fudeu, aquela raiz sexta ali, né? Mas ela é tranquilinha. Questão 5 aí. Temos um logzinho. Então, vamos dar uma olhada aí. Ele deu um gráfico e pede a área do retângulo. Coloquei essa de novo justamente porque a UERJ gosta mesmo de gráfico e áreas. E aí é um possível de aparecer até com logaritmo, né? Da última vez eu acho que foi com função afim, mas já caiu com parábola, já caiu com exponencial. E é isso aí, né? Então, apagar aqui. Tira print, posta o print, me marca Exag, pode marcar melhor professor do mundo, tio Diego. Então, simbora, olha. Questão 5. A curva do gráfico abaixo representa a função y igual log de x na base 4. Vou catar meus giz aqui. Exercise 5. Então, a gente tem um plano cartesiano, uma função log, que é log de x na base 4. E ele bota um retângulo aí. As bases do retângulo começam aqui no x igual a 2. Vou botar multicolor, botar de rosinha. E ela se desloca até esse ponto aqui, que se você olhar aqui no eixo, é o x igual a 8, né? E aqui ele sobe o retângulo, vem para cá. Tranquila, né? E aí ele fala, qual é a área desse retângulo? Beleza, simbora, vamos calcular a área. Primeira coisa que eu tenho que entender. Quando eu pego um número no eixo x e eu subo verticalmente, essa altura que eu subi até bater na função é a imagem daquele número. Porque a imagem espelha para cá, olha, pac. Essa é a resposta se eu substituo 2 nessa equação. Ou seja, esse tamanho é igual a esse tamanho. Então, esse tamanho aqui é o log de 2 na base 4. Assim como, se eu escolho 8 e eu vou subindo até
bater na função esse tamanho todo aqui, é o log de 8 na base 4. O que implica que a altura do retângulo, essa criancinha aqui, é a diferença dos dois. É o log de 8 na base 4 menos o log de 2 na base 4. Aí tu, opa, professor, isso você fazer. Diferença de 2 logs, vou botar aqui embaixo, galera, olha. Quando eu faço log de 8 na base 4 menos o log de 2 na base 4, como é a mesma base, isso, na verdade, é o log de 8 dividido por 2 na base 4, que é a base do nosso retângulo. Ou seja, isso aqui é log de 4 na base 4. Isso aqui vai dar 1. Logo, qual é a área do nosso amiguinho? A base dele aqui estava no 2, vai para o 8, vale 6. Então, nossa área, 6 vezes 1, que é igual a 6 unidades de área. Questão bem também relax, sem problemas. Vamos à questão número 6. Então, simbora. Questão número 6. Questão número 6 é uma questão só de interpretação gráfica, tá? Eu coloquei ela aí só para vocês verem que tem questão que a gente só precisa analisar algum gráfico ou alguma tabela, tá? Vou apagar aqui, questãozinha 2 toda. Então, simbora. Ele dá uma sequência de parábolas aí que estão reduzindo, né? Então, parar. Tem uma parábola aqui, outra aqui, outra aqui, e assim vai. E ele dá alguns valores aí, né? A gente tem aqui assim, eu acho que a primeira aqui a altura é 50, a gente não tem certeza, né? 50, aí tem 40, 30 e assim por diante. E ele fala, em suas observações, quantas vezes o jovem pode constatar que a bola atingiu a marca dos 35 metros de altura, onde essa altura está sendo indicada aqui pelo eixo Y, né? Pô, você não precisa descobrir a equação dessas parábolas. O que você tem que ver é chegar aqui, a altura do 35, e passar a régua. Beleza? O último aqui, ele está no limite. No limite mesmo do 35. O meu desenho está aqui mega mal feito, tá? Vem passando aqui. Deixa eu consertar aqui, tá bonitinho. Se você fizer isso no teu papel mesmo, imprime o papel e faz bonitinho, para você ver. Tá aqui assim. Então, deixa eu dar um reforcinho. Essa é a altura do 35. Com certeza, eu posso garantir que 4 vezes, no mínimo, essa bola bateu 35. Porém, aqui, nesse momento, eu tenho a dúvida. Porque, como eu não sei a escala do gráfico, como eu não tenho a certeza das informações do gráfico, não está num plano quadriculado, né, está num plano solto, a gente não tem certeza. Então, isso aqui não pode confirmar. Tá? Por mais que no desenho faça assim, mas encostou no desenho, mas não tenho certeza. Então, ele pede em suas observações quantas vezes o jovem pode constatar, com toda certeza, que a bola atingiu 35 metros. 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes. Aí acabou. Só análise gráfica mesmo, né? Então, exercício número 7. Vamos botar aqui. Olha essa coisa. Eu vou pular o texto inicial, sempre inútil, tá? E vou para a segunda informação. Já é uma questão de proporção. Ele fala assim, olha, um posto possui 1.000 litros de gasolina na proporção 19 de gasolina para 6 de álcool. Paro tudo. Tenho 1.000 litros. Desse 1.000 litros,
19 partes são de gasolina, que eu vou já botar de gas, e 6 partes são de álcool. Maneiro. Aí você pensa contigo. Se eu tenho 19 de gasolina, 6 de álcool, eu tenho um total de 25 partes. Então, na verdade, isso aqui são 19 partes de 25. E esse cara são 6 partes de 25. Já tem que ter essa maldade quando trabalha com partes, né? Para que a mistura fique com 20% de álcool, é preciso acrescentar nela X litros de gasolina pura. Então, qual é o valor de X? Opa! Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 1.000 e vou adicionar nela mais X somente de gasolina, né? Depois que eu fizer essa adição, o meu total vai passar a ser 1.000 mais X. Tranquilo? Só que desse total, eu tenho que ter certeza que 20% dele é igual a álcool. Foi isso que ele pediu, olha. Para que a mistura fique com 20% de álcool. Ué, tio, mas você está falando pra gente que você só acrescentou aqui. Esse cara vai ganhar um mais X. Esse cara aqui, então, ele é um valor fixo, professor. Ou seja, 1.000 mais X, quando eu tiro 20% dele, tem que ser 6,25 avos do que eu tinha inicialmente. A quantidade de gasolina não será alterada, né? Então, é nisso que a gente vai trabalhar. Vou pegar aqui nossa brincadeirinha. Então, toda vez que você tiver adição de uma concentração em uma mistura, tente trabalhar com a parte que não foi alterada, a parte que permanece fixa. Inicial é igual ao final, né? E o álcool, a quantidade de álcool nessa mistura tem que ser idêntica desde o início. O que vai mudar é a porcentagem, a concentração de álcool dentro da mistura no todo, né? Então, o que a gente vai ter aqui? De amarelo. 1.000 mais X, quando eu calculo 20% desse troço, tem que ser igual aos 6,25 avos de 1.000, que era o inicial, né? Olha que bonitinho. Vamos primeiro simplificando o que dá para ser simplificado. Eu simplificaria aqui de carinha mesmo, o 100 e o 25, sobrando 4 aqui. Perfeito? Agora, 20 dividido por 4 vai dar 5, né? Agora eu faço a distributiva. Rapa cá e rapa cá. Então vamos ter 5.000 mais 5x é igual a 6 vezes 1.000, vulgo 6.000. Opa, ficou lindo, professor. Questão ridícula. 5x é igual a 1.000, só se x for 200. Acabou. Tranquila, letra D. Então, tem que adicionar 200 litros de gasolina. A 8 é idêntica, gente. Eu vou pular aqui ela, tá? Deixa eu ver aqui, qual das duas? 9 ou 10? Deixa eu decidir aqui. Numa pesquisa de opinião, falar sério, Vamos fazer a 10. Eu acho a 10 mais interessante para a UERJ do que a 9, tá? A 9 vocês tentam em casa e a 8 também, beleza? Qualquer coisa, sabem meu celular. Tem um grupo ainda lá formado, vocês podem mandar mensagem no grupo. Até a prova da UERJ estarei de plantão. Então, simbora. Questão número 10. Olha o que ele fala no exercício número 10. Um curso de inglês e um curso de francês tiveram seus preços aumentados em 20% e 10%. Opa! Em inglês, vou falar que o preço dele era aí, porque é o preço do inglês.
Então, ele teve um aumento de 20%, né? Ou seja, ele passou a custar inglês vezes 1,2, certo? Depois ele fala, o francês teve um aumento de 10%. Então, era F, teve um plus de 10%, vai passar a ser F vezes 1,1. Dagoberto, qual que é o nome? Benite, faz os dois cursos. E o custo total para o Dagoberto aumentou 1,6. Então, olha o Dago aí. O gasto do Dagoberto, inicialmente, era 1 mais F. Só que o gasto total dele teve um aumento de 16%. Ou seja, I mais F, que multiplica 1,16, né? Esse é o aumento dele. Aí ele pede qual é a razão entre os preços do curso de inglês e francês antes do aumento. Então, galera, a soma desses dois aumentos aqui tem que ser igual a esse aumento total para o Dagoberto, né? Então, a gente vai trabalhar em cima dessa situação. Se eu pego inglês vezes 1,2 mais francês vezes 1,1, isso tem que ser igual ao aumento total que o Dagoberto teve, pô, já que ele fazia os dois cursos, né? Que é a soma dos dois vezes 1,16, né? Aqui é 1,1, sou maluco. Então, beleza. O que a gente vai fazer aqui? Chuveirinho. Jogar para cá, para cá. Então, ficamos com... Vou botar de amarelinho para ficar multicola. Izinho, 1,2. Francês, 1,1. É igual inglês, 1,16. Mais francês, 1,16. Né? Como eu quero comparar o francês e o inglês, eu vou jogar quem é inglês para um lado e quem é francês para o outro, né? Então, vou pegar esse inglês e vou jogar para cá, o que vai me dar inglês 1,2 menos inglês 1,16, igual ao francês que estava aqui, francês vezes 1,16, menos o francês 1,1, né? Beleza? Ou não beleza, gente? Até aí. Tranquilo, professor. Então, galera, pensa comigo. Se eu tenho 120 e eu subtraio 116, eu fico com 4. Então, vai ficar 004, tudo bem? Então, dessa continha aqui, a gente já vai ter inglês vezes 0,04, igual dessa daqui. Tenho 116 e vou perder 110, então vou ficar com 6. Só que nesse caso, 006. Então, francês vezes 0,06. Como eu tenho 3 casas decimais em cada lado, eu posso mandar para os infernos essa porra. O que vai me levar, mantendo o azulzinho que eu perdi, 4 inglês é igual a 6 francês, né? Então, agora aqui é só brincar e botar na proporção que ele pediu. Ele pediu inglês dividido pelo francês. Então, vou jogar o francês para cá. Jogando aqui para a gente finalizar. Inglês dividido pelo francês é igual os 6 que estavam lá do outro lado, dividido pelo 4, que é vulgo 3 sobre 2. Aí acabou. Questão básica, né? Questão só de trabalhar com os aumentos percentuais. Maneiro, maneiro. Gosto dessa questão. Agora, galera, a gente vai passar para a parte ali de lógica, análise combinatória, probabilidade, uma sequência numérica, perfeito? Então, vou apagar esse quadro todo. O primeiro quadro estava bonitinho. O segundo quadro já veio na base do caos, na base do ódio. Então, agora a questão 11. Vai dando uma lida aí na questão 11, para você ver o passa-raiva que é essa desgraça. Eu vou apagar o quadro inteiro, tá? Então, vai dar uma lida aí. Que aí, quando eu pegar a questão, vocês já estão com o texto todo lido. E se alguma passagem aqui dessas resoluções não ficar clara, gente, pode me mandar mensagem, tá? Manda mensagem que eu te tiro a dúvida. Tentem mandar mensagem fora do final de semana. No final de semana eu vou estar ocupado.
Então, quadrinho limpo. É nóis. Simbora. Questão número 11. Uma pessoa foi orientada pelo médico a fazer sessões de fisioterapia, pilates, durante determinado tempo, né? E passaria uma nova avaliação depois desse tempo. Ela planejou fazer apenas uma atividade por dia, sendo fisioterapia de manhã e o pilates de tarde. Então, questão 11, vou até mudar a cor aqui. Olha o que ela fala. Ela vai fazer uma atividade por dia. Ou seja, se ela faz pilates, ela não faz a fisioterapia. E ela manda fisioterapia de manhã. Então, físio, manhã. E o pio, à tarde. Maneiro. O que mais ela fala pra gente? Sabe-se que no decorrer desse período, houve dias que ela não fez qualquer atividade. A mulher já começa bem. Não foi. 24 manhãs em que ela não fez fisioterapia. Houve 14 tardes que ela não fez pilates e 22 dias que ela fez ou fisioterapia ou pilates. Então, vamos organizar. Eu tenho... Vou botar aqui assim, ó. N dias que ela não fez nada. Vou botar assim, fez nada. N dia fez nada. 24 manhãs. 24 manhãs ela não fez pilates. Então, vou botar N til. Pilates? Pilates nada. Físio. Que a físio é de manhã. Então, N til físio. Nessas 24 manhãs. Depois a gente vai ter que interpretar isso. Depois, 14 tardes que ela não foi pro pilates também. Então, essa mulher cagou no balde na porra da terapia dela. E 22 dias que ela fez físio ou pilates. Então, físio ou pilates, né? Então, vamos analisar. Isso é uma questão de lógica, uma questão de interpretação de texto, tá, gente? Então, vou analisar de laranjinha. Deixa eu só arrumar um giz laranja decente. Aqui. Galera, o negócio tá aqui assim, ó. Essa informação, 24 manhãs, ela não foi a fisioterapia. Mas lembra, ela de manhã só faz físio e de tarde ela só faz pilates. E ela nunca faz os dois exercícios no mesmo dia. Se de manhã ela foi na fisioterapia, de tarde ela não vai no pilates. Quando eu estou falando que 24 manhãs ela não foi fisioterapia, isso não quer dizer que ela não tenha ido ao pilates. Isso quer dizer o seguinte, que se eu pego os dias que ela não fez nada, mais os dias que ela foi no pilates, isso tem que me dar 24 dias. Por quê, professor? Nos dias que ela não fez nada, com certeza de manhã, ela não fez fisioterapia. E nos dias que ela foi no pilates, de manhã também, ela não foi na fisioterapia. Então, já tem aí. Depois, 14 tardes, ela não foi no pilates. Ou seja, nesses 14, com certeza, eu tenho os N dias que ela não fez nada, mais os dias que ela foi na fisioterapia, isso tem que me dar 14 dias. Beleza, professor. E 22 dias, ou ela fez físio, ou ela fez pilates. Ou seja, se eu somar o número de dias que ela foi para o pilates com o número de dias que ela foi para a fisioterapia, isso tem que me dar 22 dias. E aí ele pede. Deixa eu voltar para o normal. Com base nesses dados, pode-se afirmar que o período do tratamento, galera, é esse N mais o pilates mais a fisioterapia, porque o tratamento foi os dias que ela não fez nada, mais todos os dias que ela foi para a fisioterapia, mais todos os dias que ela foi para o pilates. Ou seja, vou passar a régua aqui e somar everybody, né? Então, eu tenho 2N, eu tenho 2P's e eu tenho 2F's. E somados eu tenho
24 mais 14 mais 22. Todo mundo é múltiplo de 2, professor. Então, simplifica. N mais P mais F, que é o que eu quero, vai ser 12 mais 7 mais 11. 12 mais 7 são 19. 19 mais 11, 30 dias. Então, 30 dias aí de nada. Que ela não vê nada, né? Já começa no indo. Maneira essa questão. Questão de interpretação e lógica, né? Próxima questão. Uma probability. Olha o que ele fala. Uma loja faz uma promoção ao comprar qualquer produto. O cliente participa de um jogo que consiste em girar duas roletas. A roleta A contém valores e a roleta B multiplicadores desses valores. Por exemplo, se o cliente tira R$5 na roleta A e tira 2 na roleta B, ela ganha 5 vezes 2, R$10 de desconto. Então, vou desenhar as duas roletas aqui a modo horroroso, tá? Essa é a questão 12. Então, a gente tem aqui a primeira roleta circular, dividida em 8 partes, é isso? 6 partes. Então, tititim daqui para cá. Pizzazinha assim, nossa, quase que passou no meio, professor. Daqui para cá, daqui para cá. Então, a gente tem 100, 2, 5, 10 merréu, 20 merréu e 50 merréu. Todas as áreas são iguais, tá? E no outro, nós temos só uma tripla, que está aqui assim. Também áreas iguais. Hashtag 2, 0 e 1, né? Beleza. Pergunta. Dessa forma, considerando a roleta da figura representadas, se um cliente participa dessa promoção, a probabilidade dele ganhar 5 ou menos. Beleza. Tem que ganhar 5 ou menos. Cara, eu vou considerar que 5 ou menos é ele também ganhar nenhum desconto, porque é menos do que 5, né? Considere as roletas de figura apresentadas. Se um cliente participar dessa promoção, a probabilidade dele ganhar R$5 ou menos é de quanto? Tá. Então, o que o carinha pode fazer? Ele pode ganhar R$2 aqui e multiplicar esse R$2 por 0, indicando R$0. R$2 vezes o hashtag 1, indicando R$2 de desconto. R$2 vezes R$2, indicando R$4 de desconto. E para o 5, eu consideraria 5 vezes 0, R$5 de desconto, que seria o mesmo daqui. E ele também pode fazer 5 vezes 1, que é igual a R$5. Então, isso aqui, para mim, são os casos favoráveis, né? Então, isso aqui é o favorável. Depois, analisando as respostas, a gente vai verificar se esses zeros aqui vão entrar ou não na brincadeira, né? Beleza. Agora, o que é o nosso total de casos? Vou botar aqui de branquinho. Total de casos é o seguinte, eu tenho que girar duas roletas. Na primeira roleta, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades de obter um resultado. E, daí a multiplicação, na segunda roleta eu tenho 3 possibilidades de ter um resultado, totalizando 18 para o nosso favorável, né? Então, considerando tudo que a gente tem aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 em 18, considerando-se os zeros, né? 5 em 18. Vamos lá nas respostas. Tem 5 em 18? Não tem 5 em 18, professor. Isso quer dizer, então, que ele não deve estar considerando os zeros. Então, eu tenho aqui o que sobrou, são 3 descontos em 18 possíveis, totalizando aí 1 em 6. Tem 1 em 6? Também não. Maneiro, maneiro. E aí? Se ele considerou só um zero, vai ficar 4 em 18, dividido por 2, 2 nonos. Que também não tem, professor. Maneiro, maneiro, maneiro. Muito bem. Deixa eu ver aqui a interpretação do exercício, galera. Só um instantinho.
Vamos ver o que ele fala pra gente. Ô, probabilidade dos infernos. Aquela preocupação, né? Se nenhum professor consegue interpretar. Vamos ver. Deus abençoe a internet. Vamos ver o que ele fala aqui. Tá, total é 18 mesmo. Show de bola. Então nós temos... Ah, ele considera todos os zeros. Olha a maldade do exercício. Ele fala assim, olha, você vai considerar esse 2 vezes 0 ganhando R$0. 5 vezes 0 também ganhando R$0. Mas eu também posso considerar todos os outros valores multiplicados por 0 que também vão dar R$0. Então eu ainda tenho 100 vezes 0, 50 vezes 0, 20 vezes 0 e o 10 vezes 0, né? Então, na verdade, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 em 18. Olha que maldadezinha, né? A interpretação de informação, né? Mas, assim, gente, num exercício mais elaborado, com certeza o cara vai falar considerando ganhar nenhum desconto, ou seja, não ganhar desconto nenhum, né? Ganhar R$0 de desconto. Então, batendo aqui, nós temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 em 18, vulgo 50%, 1 sobre 2. Agora sim foi. Letra C. Maneiro, maneiro, maneiro. Então, vou pular a questão 13, né? Ele pergunta aí, ó, você tem umas figuras, ele pede a probabilidade dele conter um número maior do que 1. Você vai ter que fazer todas essas transformações numéricas aí, tá? É questão de paciência só. Então, questão 14 e questão 15, elas são bem parecidas, né? A questão 14 é um padrão de autorrepetição e a 15, mesma coisa, né? Então, a questão 14, você começa com uma matriz. 1, 2, começa do 1 ou do 0? 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aí aqui vem 10, 11, 12, até o 18. E assim por diante, né? E aí ele fala assim, essa matriz, ela vai infinitamente, e ele pede o número 18.109. 18.109, ele está em qual linha e qual coluna, né? Dá para a gente determinar as duas coisas. Em qual linha e qual coluna da matriz está esse número lindo? O que a gente tem que pensar? Tem um padrão. Cada linha da matriz tem 9 elementos, né? 9, depois eu tenho até o 18, do 10 ao 18 são 9 elementos. Então, essa matriz ela tem um padrão de autorrepetição de 9 em 9. Ou seja, a cada 9 elementos, eu tenho que passar para a linha de baixo. A pergunta, então, é verificar quantas vezes o 9 cabe aqui dentro. Por quê? Toda vez que eu completei 9, eu fui para a próxima linha, próxima linha, próxima linha. Então, vou pegar esse númerozão lindo, 18.109, e dividir por 9. Agora é verificação se você fez o seu primário bem. 18 dividido por 9 são 2. Resto, 0. Pega o próximo, 1. Aqui o zerinho morre, né? 1 dividido por 9 dá sim. Ah, não dá. Dá sim, dá 0. E resto, o próprio 1. Aí agora sim eu pego o próximo número, 10. 10 dividido por 9 vai dar 1 e resto 1. 19 dividido por 9 vai dar 2, que é 18, e resto 1. O que essa conta diz para a gente? Eu tenho 2012 linhas completas, porém, falta um elemento para chegar aonde eu quero. Então, com certeza, a linha que esse cara se encontra é a linha
2013. E qual coluna? Pô, se eu completei 2012 linhas, tá lá, certinho. Só falta mais um elemento para chegar onde eu quero. Com certeza esse um elemento está na primeira coluna da linha 2013. Então, ele está na primeira coluna. Ele não perguntou a coluna, mas poderia ter perguntado qual linha, em qual coluna se encontra o elemento tal. Beleza. Agora, olha 15 e vê se a 15 não é a mesma coisa, só que com uma sequência numérica, né? Vou apagar aqui. Pegar meus gizes. Exercício 15. Olha o que ele fala no 15 para a gente. Dada a sequência numérica. 2, 3, 1 e menos 2. E assim ele vai até o termo 70. Ele fala com 70 termos, cuja recorrência, e ele pede o último termo da sequência. Tem uma fórmula para essa sequência. AN é igual a n menos 1 menos o AN menos 2. O que isso significa, professor? Esses índices que estão aqui embaixo, n menos 1, n menos 2, indicam a posição de um termo, né? Por exemplo, se eu tenho o termo 3, se o n é igual a 3, o cara é o termo da terceira posição. Logo, o n menos 1 é o cara da segunda, o antecessor. E o n menos 2 é o antecessor do antecessor. Então, n, antecessor do n, que é o n menos 1, e antecessor do antecessor. Vamos testar? Para a gente ver se dá certo mesmo? Vamos pegar aqui, por exemplo, o termo 3, que é o 1. Então, A3 tem que ser o A2 menos o A1. E bate, né? Que é 3 menos 2, que dá 1. Maneiro, professor? Assim como o A4, que é menos 2, é o A3 menos o A2, que vai ficar 1 menos 3, que vai dar menos 2. Maneiro. Daí eu vou descobrir o A5. Ah, vou fazer isso até o 70? Ué, é a melhor solução, por enquanto, até a gente perceber que tem algum padrão, né? Então, quem vai ser o A5? O A5 vai ser o A4 menos o A3, ou seja, A4 menos 2, menos esse vai dar menos 3. Maneiro. E o A6 vai ser o A5 menos o A4, ou seja, o A5 menos 3, menos o A4, ou seja, menos 2, o que vai ficar em menos 1. O A7 vai ser o A6 menos o A5, o A6 é menos 1, menos o A5, que é menos 3, menos 3, isso é igual a 2. Esse é o momento que você dá uma pensada. Opa, 2 já apareceu na minha sequência. Esse cara é o primeiro termo da sequência. Se eu fizer o A8 e descobrir o segundo termo, aí o padrão está fechado. Voltou ao início. Então, vamos ao A8. A8 é o A7 menos o A6, vulgo A7, 2, menos o A6, que é menos 1, menos 1, mais 3. Vamos para o professor. Esse é o A2. Então, descobrimos o padrão. O padrão é o seguinte. Você tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 6 termos. Depois de 6 termos, voltou ao início. Então, nosso padrão aqui, ele é 6 em 6. Ou seja, a cada 6 termos, eu chego no primeiro. Como eu estou falando de 70 termos, a pergunta é a mesma, né? Fazer a mesma pergunta aqui. Aqui era de 9 em 9. Então, quantas vezes o 9 cabe dentro do número? Aqui é de 6 em 6. Então, eu vou pegar a posição do termo e vou me perguntar, cara, quantas vezes eu consigo botar 6 elementos dentro desse padrão? Então, 7 dividido por 6 vai dar 1, sobra 1. 10 dividido por 6 dá 1 e sobram 4, né? Então, isso está falando assim, ó, filho, 11 vezes você completou
a sequência. Tipo lá, no 2012 vezes a gente completou as linhas, 2012 vezes. Porém, para chegar no elemento ainda faltam 4 elementos, ou seja, 11 vezes eu cheguei nesse menos 1. Depois que eu cheguei nesse menos 1 11 vezes, que é o último, né, eu tenho que voltar ao início e contar mais 4 elementos. Então, 1, 2, 3, 4. Ou seja, o nosso A70 é o próprio A4, que é menos 2. Tranquila também. Óbvio, dá mais trabalho, porque você tem que dar uma, no mínimo, uma escrevida ali, uma escrevinhada, né? Como já diziam nossos professores. No mínimo. Próximazinha, outra questão de lógica. Vou dar uma pulada nela para a gente fazer aqui uma análise combinatória, beleza? Vou fazer a 17 e a 18 de análise. Bonitinha, bonitinha. Então, exercício 17, gente. Aquele velho exercício do painel, né? Você tem um painel luminoso, você tem 9 lâmpadas nesse painel, porém só 3 vão acender. Então, primeira coisa, eu quero 3 em 9. Só que dessas 3 em 9 eu tenho 2 cores, né? Que é azul e vermelho. E ele fala que uma delas fica repetida. Quando você tem uma análise combinatória, é legal você escrever em lista, em tópicos, né? O que você está esperando daquilo. Olha o que a gente está esperando daqui. Primeira coisa, eu tenho 9 lâmpadas, mas eu só quero 3. Ó, se eu tenho 9, eu só quero 3, então eu preciso escolher essa 3. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher 3 em 9, né? Segunda coisa, ele fala assim, ó, depois você escolheu 3 lâmpadas. Vamos supor que a gente escolheu essa, escolhemos essa e essa aqui em cima. Ele fala assim, vamos botar as cores nela, é vermelho e azul, o que implica que uma das cores tem que ficar duplicada. Então, a segunda coisa que você tem que pensar, qual fica duplicada? Obviamente, como a gente está pensando em análise combinatória, é de quantas maneiras eu posso escolher 3 em 9? De quantas maneiras eu posso determinar a cor duplicada? E depois de tudo, a gente tem que colocar as cores nos lugares. Ah, é vermelho, vermelho, azul. Pode ser vermelho, vermelho, azul aqui, vermelho, vermelho, azul aqui, vermelho... Aí já trocar os vermelhos já começa a ter não necessidade, né? Você não tem necessidade de trocar os vermelhos, o que me indica uma repetição de elemento. Então, depois que você fizer isso tudo, você tem que organizar essas cores. Só que a organização dessas cores, eu tenho que ter em mente que tem 2 iguais. E aí, vamos lá, para aquela velha nossa dica da análise combinatória. Se eu conjugo o verbo escolher, eu estou falando de uma combinação de 9 e 3. Além de eu fazer a combinação, eu tenho que determinar de quantas maneiras uma cor pode ficar duplicada. Que é essa segunda aqui, olha, que vai entrar aqui. Então, eu tenho que escolher e determinar. Eu tenho 2 cores, uma tem que ficar duplicada. Então, eu tenho 2 possibilidades de duplicar uma cor. Ou duplica azul, ou duplica vermelho. Depois, professor, eu tenho que organizar as cores. Toda vez que eu penso no verbo organização, organizar, eu estou pensando em uma permutação, nesse caso de 3 cores, sendo 2 delas, né, repetidas. Então, a permutação com repetição. Botando esse troço aqui na porradaria, 9 fatorial, 3 fatorial, 6 fatorial, 2, 3 fatorial dividido por 2 fatorial, né? Aqui vai ser o show do corta-corta.
2zinho com 2zinho, 3 fatorial com 3 fatorialzinho. Então, ficamos só com 9 fatorial sobre 6 fatorial, que isso é 9 vezes 7 vezes 9 vezes 8 vezes 7. O 6 fatorial mata o 6, né? 9 vezes 7 vezes 8, se eu não me engano, é 504. É isso? 504? Deixa eu ver aqui. Calculator. 9 vezes 7 vezes 8. 504. Show de bola. 504, aí se você ler lá no texto, ele fala uma configuração a cada segundo. Se eu tenho um total de 504 configurações, então eu tenho um total de 504 segundos. E se eu não me engano, isso são 8 minutos e 24 segundinhos, tá? Maneiro, maneiro, maneiro. Galera, o mesmo vai ocorrer na questão 18, né? Eu estou pulando os enunciados porque vocês têm os enunciados aí também para a gente não ficar com uma aula. Nossa, a professora ficou lendo o enunciado que estava aqui para a gente ler. Pelo amor de Deus, lê o enunciado, dá um pause no vídeo, lê o enunciado, depois vem para a solução. Pô, tenta fazer antes também, né? Sempre bom. Olha 18, galera. Ele fala em 2 tipos de placas. Vou desconsiderar aqui qual é a pergunta do texto, né? Ele fala assim, olha, placa X. A placa X tem que ter 3 letras e 3 números, porém, qualquer lugar. Então, olha a brincadeira. Já faz tracinho. Sabe que a ordem importa, né? Se eu mudo elementos de lugar aqui, a ordem importa. Eu não sei aonde vai entrar a letra e muito menos aonde vai entrar o número. Então, você entende que desse total, se eu escolher 3 lugares, por exemplo, para as letras, né? Podia ser para os números. Se eu escolher 3 lugares para as letras, eu não preciso me preocupar aonde vai entrar o número, porque o número tem que entrar na sobra. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar aqui, olha o verbo escolher bonito, é na combinação de 9 escolhendo 3 para botar letra. Então, vamos supor que a gente colocou letra aqui e letra aqui. Então, L, L e L. De quantas maneiras eu posso encaixar uma letra ali? Ele fala quantas letras tem? 26 letras no alfabeto. Então, aqui eu posso colocar 26 letras. Ele não falou nada de não pode repetir. Então, 26 para cada uma. Então, essa combinação, então, além de eu escolher o lugar para entrar a letra, eu tenho que ver as possibilidades. Então, eu tenho que escolher e verificar as possibilidades. E as possibilidades, então, o Ezinho, multiplicação, 26 ao cubo, possibilidades. Assim como eu tenho 10 ao cubo, possibilidades de colocar número aqui, aqui e aqui. Beleza? Então, obviamente, tu não vai me fazer essa conta de maluco, vai deixar isso quieto. Agora, olha a outra placa. Vou escrever lá no início, tá? Entenderam isso? Quando ele fala que pode ser em qualquer lugar, é bagunçado, primeira coisa que tem que vir na nossa mente, vou escolher lugares para me livrar de uma parte dos elementos, né? Eu escolhi ali as letras, você poderia ter escolhido os números, tanto faz como tanto fez. A sobra vai para o restante da galera. Próximazinha, olha o que ele fala. A próxima placa é um bloco de 3 letras, seguido de um bloco de 4 números. Então, a placa Y, ele fala que é letra, 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 número, 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 número. Então, aqui eu não preciso me preocupar aonde está entrando. Ele já me disse. Então, essa daqui é só 26 ao cubo e 10 à quarta. Acabou. São 4 números e 3 letras. Aí ele pede a razão daquele primeiro número para esse aqui. Então, a gente quer combinação de 9, escolhe 3, vezes 26 cubete, 10 cubete, dividido por 26 cubete,
10 a quartete, né? Dá para cancelar uma galera. Quem é cracudo de conta, por favor, se segura, não faz 26 ao cubo, é inútil. Corta aqui, corta aqui. 10 ao cubo, corta a quarta, sobra um 10 aqui. Eu gravei, tá, galera? Já gravei, já fiz esse exercício 20 mil vezes. Combinação de 9 e 3 dá 20. Beleza? Então isso vai ficar 20 por 10, vulgo 2. Ou seja, no país X tem o dobro de placas do país Y. Galera, acho que tá bom, né? Tá bom. Questão 19 e 20 é uma questão que eu quero que vocês batam a cabeça mesmo. Pode bater cabeça legal, me manda mensagem que eu tiro dúvida online. Beleza? Mas depois eu acho que vocês não vão ver essa aula no cronograma que eu estou vivendo. Então vai ter uma aula de geometria também, com bastante exercício para vocês. Beijos! Ah, outra coisa. Chegou na prova da UERJ, exame de qualification. Começa por História e Geografia. Tem que acertar todas lá, não tem como. Ele vai pegar fatos do dia a dia e vai comparar com fatos históricos. É geografia, história, numa porrada só, beleza? Depois vai para a linguagem, conhecimento geral, que ali tem 20 e tantas questões, contando com língua estrangeira. 20 e tantas mais as 15 do final já são 37, já está com B. E o que vier da prova de ciências de exatas e naturezas é lucro, beleza? Amo vocês, gente. Boa prova e até a próxima. Beijo!